A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3, que diz: Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensine outra doutrina. Há várias coisas nesse verso. Nós sabemos que Paulo estava na cidade de Éfeso e partiu para Macedônia, que fica logo ao norte, fica do outro lado, na Grécia, não é, ao norte da cidade de Atenas. E Paulo, então, saiu da cidade de Éfeso para a cidade da Macedônia, provavelmente Tessalônica, e que pediu que Timóteo ficasse em Éfeso. Qual era a preocupação do apóstolo? E nós vamos notar isso na sua carta a 1 Timóteo, chamada também de Epístola Pastoral. Ele diz: para que alguns não ensinem outra doutrina. A preocupação de Paulo era com a doutrina de Cristo, com a sã doutrina. E como Éfeso sofria uma influência filosófica grande de filósofos gregos, ele então está preocupado com essas outras doutrinas. Quero falar um pouco da doutrina, que é a preocupação de Paulo em 1 Timóteo. Nós vamos encontrar a palavra doutrina 8 vezes, e uma no plural, doutrinas, 9. Paulo menciona nesses 6 capítulos e 113 versos, 9 vezes a palavra doutrina. Primeiro, nós vemos aqui outra doutrina. Em 1 Timóteo 1,10, Paulo fala da sã doutrina para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjúrios e para o que for contrário à sã doutrina. Todo esse grupo, fornicadores, sodomitas, roubadores, mentirosos, perjúrios, são contrários à sã doutrina. A sã doutrina se preocupar de nós vivermos uma vida santa, sã doutrina. 1 Timóteo 4,6, Paulo menciona a boa doutrina. Ele diz para Timóteo: propondo essas coisas, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então nós temos outra doutrina, a sã doutrina, a boa doutrina. 1 Timóteo 4, verso 16, Paulo fala de ter o cuidado da doutrina. Ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Duas coisas que Timóteo tinha que cuidar: de si mesmo e da doutrina. Aqui está uma advertência para nós. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por que a doutrina sã, a doutrina boa, e não a outra doutrina? Paulo diz: persevera nas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Te salvarás, tanto a ti mesmo. É interessante, tem um grupo aí que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Parece que Timóteo ainda não estava salvo, né? Porque Paulo diz: te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Coloca a salvação no aspecto futuro, não nesse grupo que anda dizendo por aí, não é? Então, a doutrina é importante. Nós estarmos com a sã doutrina, com a boa doutrina, não com as falsas doutrinas, mas te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Que nós sejamos agente de salvação, da nossa e dos que nos ouvem. 1 Timóteo 5, verso 17, diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados, dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Trabalhe na doutrina. Já vimos 5 tipos de doutrina aqui, ó. Outra doutrina, sã doutrina, boa doutrina, o cuidado da doutrina, o trabalhar na doutrina. 1 Timóteo 6,1 diz: todos os servos que estão debaixo do jugo, estime os seus senhores por dignos de toda honra,
para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada. O nome de Deus e a doutrina jamais deve ser blasfemada. Paulo também menciona uma doutrina totalmente contrária, que parece que havia em Éfeso. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 diz: mas o Espírito, aqui o Espírito de Deus, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Cuidado com as doutrinas de demônios. E 1 Timóteo 6,3 diz: se alguém ensina outra doutrina, de novo, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, a doutrina segundo a piedade. Então, 8 tipos de doutrina nós encontramos em 1 Timóteo. A outra doutrina, a sã doutrina, a boa doutrina, o cuidado da doutrina, o trabalhar na doutrina, a doutrina blasfemada, a doutrinas de demônios, a doutrina piedosa. Que Deus te abençoe e acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você acha um comentário de toda a Bíblia. PR Eugênio Piacentini.